é que vocês estão? Aqui é a Júlia Pinto, do Café com Júlia. Hoje eu vou fazer uma resenha contando um pouquinho sobre os últimos livros que eu li no último ano. Faça café e vambora! Bom, se você é novo nesse canal aqui, meu nome é Júlia, sou formada em jornalismo, atualmente eu trabalho como professora de inglês e também na área de marketing. E aqui no canal você vai encontrar algumas resenhas sobre livros que eu li e também dicas sobre o TCC que eu fiz na época da faculdade. Hoje a gente vai começar pelo primeiro livro que eu li no último mês, Medo Clássico, do Edgar Allan Poe. Vamos conferir um pouquinho sobre essa obra e também sobre o autor? Então, quem estudou um pouquinho sobre Poe, talvez na escola ou na faculdade, já conhece um pouquinho sobre o estilo literário dele, né? Que é um estilo meio gótico, meio dark, aterrorizante, eu diria. Então, o Poe nasceu por volta de 1809 em Massachusetts, nos Estados Unidos. E ele teve uma infância um tanto difícil. Ele perdeu a mãe quando era mais novo, foi abandonado pelo pai. E ele também, mais pra frente da vida dele, casou com uma prima que também veio a falecer. Ele faleceu 2 anos depois de publicar um dos contos dele, que foi um sucesso enorme, O Corvo, e pouco pôde desfrutar desse sucesso todo que ele fez na época, né? Dentro do romantismo, ele é classificado ali como... Ele trabalhou uma parte mais sombria, né, dessas histórias. E ele fez todas essas histórias com uma pegada mais gótica, eu diria, né? Agora, falando um pouquinho sobre essa edição eu vou deixar alguns takes aí pra vocês enquanto eu falo. Mas é da Dark Side, né? Ela tem cerca de 300 e pouquinhas páginas, ultrapassa um pouquinho 350, né? E o mais incrível foi que no final vem com esse poema dele que eu falei pra vocês que foi o maior sucesso dele, chama O Corvo, né? Que também é uma história bem sombria, no estilo, na pegada gótica, que é o Poe. E vem em inglês, né? Vem uma versão em português traduzida pelo Machado de Assis e uma versão traduzida pelo Fernando Pessoa também. O livro, no final, conta com algumas ilustrações da casa que ele morou, que hoje em dia é um museu, né? E do quarto dele. O livro é bem repleto com algumas ilustrações ao longo dos contos. São 15 contos e são divididos em 5 partes. Vou dar uma colinha aqui. O Espectro da Morte, Narradores Homicidas, Detetive Dublin, Mulheres Etéreas e Ímpeto Aventureiro. Nossa, eu enxergo muito mal de longe. O panorama é bem abrangente e quase didático. Você percebe ao longo dos contos que a história é como se fosse uma receitinha de bolo. Ele começa, ele é bastante detalhista, detalha bem o ambiente do personagem, tudo que tá ali em volta do enredo da história, ele descreve bem. Mas, assim, eu li mais pela história, né? E o personagem importante que Poe foi na literatura estadunidense, né? Mas fora isso, não é o tipo de livro que eu sou fanática e apaixonada por ele, não. Ele é bem gótico, bem pesado e de todos, assim, eu diria que meu conto favorito foi O Coração Delator, né? Que o personagem convive com uma pessoa de idade que é cega e os olhos dessa pessoa incomodam o personagem. E aí ele decide matar o personagem com uma cama, enterrar, e ele se entrega por achar que tá ouvindo o coração dessa pessoa ainda bater, da vítima ainda bater, mesmo depois de morto, né? É um conto também bastante famoso. Vendo algumas séries e livros posteriormente, eu ouvi falar e ouvi citarem sobre esse conto ainda, então também é um material bem interessante. Mas de todos, os contos são bem parecidos. Ele descreve bastante o ambiente, sempre tem uma morte envolvida, impressionante, né? Algo bem medonho, sombrio e gótico. De 0 a 10 eu daria 6. Um dos livros também que eu li em e-book do iPad, e aí eu nem sei onde tá no momento, mas vou deixar uma fotinha aqui da capa pra vocês. Foi o polêmico After, não é mesmo? Mais um romance para a nossa lista de livros polêmicos. After foi escrito pela Anna Todd. Ela vive em Austin, no Texas, e ela se casou logo também após o ensino médio e foi uma escritora e leitora ávida de romance, né? Foi à toa que ela veio com essa saga aí de After. São 6 livros ao total, vou deixar as capinhas aqui pra vocês. Por
enquanto eu só li o primeiro. Eu acredito que eu vá ler os outros, mas não é prioridade pra mim tão cedo, eu acho. O que acontece? Eu vi bastante gente falando muito mal sobre After e problematizando 100%, que eu concordo, tem que problematizar bastante, mas não sejamos hipócritas, né? Porque temos aí 50 tons de cinza pelo mundo também. Depois surgiu esse 365, que foi só o filme, acho. É mesmo, é? Vou conferir depois se tem livro também. Enfim, vamos primeiro de tudo aqui ambientar, né, pra quem ainda não conhece a história de After. After foi um romance que surgiu como fanfic, isso é um ponto importante a ser destacado, né, naquela plataforma que chama Wattpad. É uma plataforma de fanfics, de histórias e tal. E gira em torno de da Tessa Young, que é uma jovem que acaba de entrar na faculdade, né? E ela se apaixona pelo Harding, que é o garoto problema da história. Ele é mal criado, ele é deselegante, tatuado, cheio de piercing, enfim. O terror de qualquer família tradicional brasileira. E o que acontece? A Tessa, claro, se apaixona pelo Harding. Cara, sinceramente, eu vi o quanto a história é parecida com Crepúsculo no filme. Mas depois a gente fala sobre o filme e vamos focar ainda no livro. Mas aí, eu tava comentando com vocês sobre essa questão, né? Do quanto foi problematizado, o quanto as pessoas ficam tipo, after. Só que eu acho que a gente tem que frisar bastante essa questão, que é baseado numa fanfic. E eu não sei aí do histórico de vocês, mas eu sou escritora, né? Eu tenho meu romance publicado pela Amazon. Eu comecei a escrever muito cedo, com 13, 14 anos de idade. E nesse período eu lia muita fanfic. Assim, gente, vamos montar aqui um fã-clube de leitoras que liam fanfic, porque eu acho que só essas vão entender nesse momento aqui. Não lhe interessa. Muitas fanfics são no estilo After, né? Que tem essa pegada machista, com violência psicológica, né? São coisas assim bem pesadas e que eu acho certamente 100% perigoso pra juventude, né? De ler isso, de achar normal, de achar romântico, de romantizar mesmo, né? Essa violência psicológica que acontece durante o livro. Por quê? O Harding é um personagem que tem um background, que tem uma família muito violenta, assim, um pai que teve problema com bebida alcoólica, uma mãe que trabalhava demais para poder sustentar e cuidar da casa, né, e do filho. Então, ele se sente um tanto quanto abandonado pelo pai. Ele foi abandonado pelo pai, né, mas enfim, não vou dar nenhum spoiler aqui. Então, não é justificativa, claro que não. Mas ele tem esse temperamento bem abusivo, ciumento, assim, extremamente manipulador, né? Mas só que, ao mesmo tempo que a Tessa, ela é bem inocentezinha, vamos dizer. Eu não vou botar também a culpa na vítima, não façamos isso. Porém, ela durante o livro, você percebe que ela não é 100% devota a ele, nesse sentido de vou largar tudo e vambora viver esse romance. Um pouquinho, que ela aceitou morar com ele, né? Porém, ela no momento de briga, no momento que, assim, exemplo, ele tem um ataque de ciúme, ela se ressalta ali também. Ela fala, não, você tá sendo, isso não tá certo, tal. Então você não fica com tanta raiva, assim, da inocência dela e da personagem. Mas foi um livro interessante. É um livro bastante longo, mas eu acredito que o físico também seja por aí, se eu não me engano, né? 400, 500 páginas por aí. Mas foi interessante, assim. Eu, como escritora e apaixonada por livros, eu gosto muito de ler um pouco de tudo, sabe? Do polêmico até a receitinha de bolo mais boba que for, porque isso estimula a minha criatividade e principalmente estimula o debate. Eu acho muito interessante esse tipo de obra para principalmente a gente ver o que não fazer, não é mesmo? O que não seguir ali de acordo com a história, né? De qualquer forma, foi um livro que foi gostosinho de ler, assim, é uma história bem viciante. A escrita da autora é completamente viciante. Você vai lendo e você quer ler mais. E é bem um estilo fanfic, assim, de ela tropeçou na livraria e se apaixonou pelo rapaz, porque namorava no começo, né? Quando ela entra na faculdade, ela namora um Zé bonitinho lá, heterotop. Eu diria que ele não faz ela ter borboletas no estômago que nem o Harding faz, né, durante a história. Isso não é uma história completamente que eu achei insuportável, que não dá pra ler, como muitas outras fanfics que eu achei por aí. Eu fiquei tipo, ah não, cara, sem tempo pra isso. Então de 0 a 10 eu daria aí uns 9. Vamos falar sobre Bom Dia Verônica, sim, Júlia. Vamos falar sobre Bom Dia Verônica. Bom Dia
Verônica foi escrito pelo Rafael Montes e pela Ilana Caso. Eu sou uma grande fã da Ilana. Ela é criminóloga e também escritora brasileira. E o Rafael Montes, ele é um escritor e roteirista brasileiro de literatura policial. Por isso que temos aí esse enredo em Bom Dia, Verônica. Antes de ler o livro, eu ouvi um podcast com a Ilana e com o Rafael contando um pouquinho sobre Bom Dia, Verônica, e foi bastante importante para me situar em relação a como esse livro foi escrito, em relação também aos personagens, a montagem dos personagens, né? Foi bastante importante. A ideia surgiu, na verdade, do Rafael, que o Rafael era muito fã da Ilana, então ele pediu para ela, num evento que os dois foram, para eles escreverem um livro. E daí surgiu a ideia de Bom Dia, Verônica. Achei bem incrível. Foi o primeiro livro do Rafael que eu li, porque é deles dois, né? Mas foi o primeiro livro dele que eu li. Eu gostei bastante da história, do contexto e tudo. E a Ilana, nem preciso falar, sou completamente apaixonada por essa mulher. A Ilana é formada em administração, mas ela se especializou em estudar o perfil psicológico de criminosos e especialmente de serial killers. Falando um pouquinho sobre serial killers, eu achei que esse livro ia ter uma pegada bem mais pesada, né? E eu achei que fosse baseado em fatos, mas assim, não deixa de ser, né? Porque fala bastante sobre violência contra a mulher e a gente já sabe, aí já tem uma ideia de como que é o nosso país em relação a esse assunto, né? Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre a sinopse do livro. A Ilana conta a história da secretária de polícia Verônica Torres, né? Ela vive numa delegacia que é comandada pelo chefe dela, que é bastante machista, não ouve muito bem ela. E o desenrolar da história começa quando um suicídio acontece bem em frente à delegacia dela, né? A história gira em torno de um criminoso que ele aborda as vítimas através de um aplicativo de encontros. Além de usufruir do dinheiro da pessoa, o livro deixa uma ponta solta da forma do abuso psicológico que esse criminoso faz com as vítimas dele. A história das vítimas é basicamente a mesma, que ele capta, né? Que todas essas mortes por esse criminoso acabam sempre da mesma forma, que é com as vítimas se matando. E aí ela não explora muito bem o que ele faz em relação a isso. E além desse caso, ela se depara com uma moça, violência física e também principalmente psicológica de esposa de um PM. Então, né, por o cara estar em um cargo tão alto, reconhecido pela sociedade como um herói, tudo deixa tudo muito mais difícil, né, e mais delicado para ela, que é apenas uma secretária na delegacia, uma escrivã, né, ela trabalhar em cima e investigar o cara. E tudo, eu achei assim que a Ilana inclusive falou que ela queria uma heroína sem aquela primeiro, uma heroína mulher, né? Sem aquela capa, sem aquela casca de durona, de 100% heroína, né? Queria uma mulher comum capaz de resgatar e de salvar a vida de outras tantas mulheres que são vítimas de abuso psicológico e físico, né? Só que o grande problema que eu achei que me incomodou bastante foi que foi uma heroína muito mais ou menos. E assim, chegou até a um ponto de eu achar ela meio burra, assim, sabe? Acho que ela poderia ter tido um protagonismo maior e uma inteligência um pouquinho maior. Mas eu entendo também essa questão da Ilana ter tentado botar ela como uma mulher comum capaz de salvar outras mulheres em apuros, né? O livro, eu achei ele bastante pesado, bastante. Eu, como falei, eu sou bastante fã da Ilana, eu leio muito sobre essa coisa de thriller psicológico, mas eu acho que a partir do momento que pegou ali no meu calo, que falou sobre violência contra a mulher, e eu como uma mulher, né, sim, doeu, e aí foi um livro que deu aquela revirada, né, na minha ansiedade. O livro é muito importante, tem aí centralizando bastante essa questão da violência contra a mulher. Eu acho um assunto muito importante de ser discutido, muito importante de ser debatido. Eu acredito que frisa um pouco mais essa ideia de que todo homem é um potencial estuprador. Antes que cheguem aqui várias, né, meu Deus, Júlia, como assim, que significa isso e tal. Então, essa frase nada mais é que uma mulher
estando ali numa situação que pode ser dita como de perigo, como por exemplo à noite, sozinha, andando na rua, quando ela se depara ali num local escuro e tem um homem parado ali, provavelmente, muito possivelmente, ela vai sentir medo de seguir adiante, mesmo que na sua mente, porque ela acredita que aquele homem vai fazer alguma coisa com ela. Então nada mais é do que isso. Por isso que a gente costuma ver aí na internet falar um pouco sobre essa questão de que todo homem é um potencial estuprador, e não um estuprador em potencial. Tá bom? E aí a questão não tá voltada pro homem em si. Tirem esse protagonismo, essa coisa de que o homem... Não, a questão não tá voltada pro homem em si, mas sim relacionada ao medo que as mulheres sentem diante de, né, uma figura masculina em determinadas situações como essa que eu acabei de citar. Sozinha, à noite, no beco escuro, qualquer coisa do tipo. E eu vou deixar esse espaço aqui, frisar bastante o quanto é importante a gente denunciar, ou então a gente conversar com alguém que você acha e assim, a gente tem uma ideia de que possa ajudar a gente, e não deixar que esse mal, né, e nenhum tipo de abuso, seja psicológico, seja físico, atinja a gente ou conhecidas nossas de maneira alguma. Denuncie. Mas eu fiquei bastante feliz com o trabalho desses dois escritores incríveis e o quanto é importante pra gente debater sobre esse assunto. De 0 a 10 eu daria que essa obra maravilhosa, sem dúvida alguma, seria 10. E é isso, galera. É isso. You know the drill. Vocês já conhecem, né, como que rola aqui. Eu gosto de ler alguns livros em quantidade, né? E depois gravar um vídeo falando sobre eles, sobre os meus favoritos. Atualmente eu continuo nessa saga aí de ler bastante, fazer várias anotações sobre as obras que eu tô lendo e também sobre os autores, né? Claro, muito importante divulgar o trabalho dessas pessoas incríveis que trazem esses mundos aí, muitas vezes pautados em assuntos que trazem um pouquinho da nossa realidade, que trazem um pouquinho da importância da gente debater esse tipo de conteúdo. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like aqui embaixo, comentem desses todos aí que eu falei, do Paul, da Verônica, Bom Dia Verônica e da After, quais foram os mais queridinhos por vocês, o que vocês acharam deles. Se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais. Tchau, tchau, galera. Até o próximo café.